Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. São muitas as mudanças econômicas anunciadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. De que forma elas vão influenciar os rumos do país a partir de 2019? De que forma elas vão mexer com a vida de cada brasileiro? Dois economistas estão aqui no estúdio para nos ajudar a responder a essas e outras questões. Um deles é o consultor independente Carlos Eduardo Freitas, que foi diretor do Banco Central e professor da Fundação Getúlio Vargas. O outro é José Luiz da Costa Oreiro, que dirigiu o Centro de Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Paraná e é professor da Universidade de Brasília. Mas antes de começar a nossa conversa, nós vamos ver a jornalista Graciele Bittencourt, com ela que traz algumas das medidas que estão sendo preparadas pelo novo governo. Vamos ver. Maranhão, agora que o desenho do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro começa a ganhar forma, todo mundo fica se perguntando, entre tantas coisas que foram ditas durante a campanha, o que de fato ele vai colocar em prática a partir de 1º de janeiro. Na área econômica, os integrantes da equipe de transição apontam para uma redução do tamanho do Estado. Já anunciaram extinções e fusões de alguns ministérios. Falaram em privatização de estatais e na realização de reformas. A da Previdência deverá ser o primeiro teste para o economista Paulo Guedes, o responsável pelo Superministério da Economia, que vai reunir os atuais ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior. Mas, para colocar em prática essa agenda econômica, o novo presidente, que se elegeu com um discurso antissistema, vai precisar negociar com o Congresso Nacional. Maranhão, o PSL, o partido do Bolsonaro, elegeu a 2ª maior bancada da Câmara. Isso vai facilitar a construção de uma maioria no Congresso? E quais são as reais possibilidades do novo governo emplacar essa pauta econômica já em 2019, no primeiro ano de mandato? Graci, é um conjunto de questões muito amplo e eu vou transferir ao Carlos Eduardo essas questões. Qual é o caminho que a gente tem para responder a essas perguntas da Graciele? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, o novo governo precisaria anunciar com clareza quais são as suas linhas mestras de política econômica. Falar que vai privatizar, que vai isso, vai aquilo, fazer fusão de ministérios não reduz tamanho de Estado. Pelo contrário, prejudica, no caso específico, por exemplo, do Ministério da Economia, que resulta da fusão do Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, isso gera uma confusão. São ministérios que têm agendas próprias, agendas relevantes e agendas amplas. A fusão deles não diminui o tamanho do Estado, implica custos adicionais do ponto de vista administrativo, operacional, para fazer, e cria problemas realmente de gestão da política econômica, gestão e formulação. Então, resumindo, o ponto central é anunciar com clareza. Eu não sei exatamente o que o governo novo pretende fazer em matéria de política econômica. O senhor concorda com essa opinião? Totalmente. Eu acho que as declarações feitas, tanto pelo presidente Jair Bolsonaro como pelo seu virtual super hiperministro da Economia, não tem deixado muito claro o que o governo pretende, por exemplo, fazer em termos de ajuste fiscal. Quer dizer, o Paulo Guedes anunciou, de que a reforma da Previdência é absolutamente necessária, para se fazer o ajuste fiscal. O problema é que, mesmo que você consiga votar a reforma da Previdência em 2019, os efeitos da reforma são a médio e longo prazo, não são efeitos de curto prazo. O senhor fala de aprovar em 2019, quer dizer que descarta-se já a possibilidade de uma aprovação agora em 2018? Não faz sentido, quer dizer, para que você vai aprovar uma reforma da Previdência em 2018 e depois uma outra reforma da Previdência em 2019? Ainda mais com o Congresso que está saindo, terminando a sua legislatura. Quer dizer, não me parece razoável do ponto de vista político. E o ministro da Economia, por outro lado, não tem dito muita coisa a respeito de o que ele vai fazer além da reforma da Previdência e nem tem dito quais são as linhas mestras da própria reforma da Previdência. Quer dizer, ele tem falado muito do modelo chileno, de capitalização, e a gente sabe, o Carlos Eduardo também pode confirmar, que o modelo chileno foi um fracasso. Quer dizer, e além do mais, é um modelo que, mesmo que fosse bem sucedido e viável de ser implantado, é um
modelo que tem um custo de transição muito alto. Ou seja, para que esse modelo funcione, ele primeiro vai agravar o problema do déficit fiscal para depois começar a melhorar. Exatamente. Agora, quando você fala, por exemplo, você falou numa relação com o Congresso. O Congresso acabou de dar um recado ao novo time de governo que está entrando, a ida até os congressistas e a imediata aprovação do aumento no salário dos ministros do STF. Você achou que isso foi um recado? De certa forma, sim. O importante, inclusive do ponto de vista da negociação política, que existe, é imprescindível, volto a insistir, é clareza. Falou o professor Oreiro, por exemplo, reforma da Previdência. O hiperministro parece, de fato, querendo fazer Previdência. Mas qual é a proposta dele? Eu não sei. É a última proposta do presidente Temer, que já é descaracterizada longe proposta do original, inicial. longe do que foi pensado originalmente. Então, o que é? É preciso ter proposta. Até para negociar, é preciso começar com propostas, senão você vai negociar o quê? Senão fica difícil. Por onde seria um caminho de razoável segurança para esse início de trabalho? Olha, primeiro ter um ajuste fiscal, que eu vou chamar de ajuste fiscal de emergência, na mesa. Quer dizer, como eu coloquei, a reforma da Previdência é absolutamente necessária para a sustentabilidade de médio e longo prazo da dívida pública brasileira, tá? Mas ela não resolve o problema de curto prazo. Tá? Então, tem que ter claro quais são os vetores que vão ser acionados para uma reforma fiscal de emergência. Em algum momento, o próprio Paulo Guedes disse que iria zerar o déficit primário em um ano, mas disse que não ia aumentar imposto. Bom, dada todas as rigidezes orçamentárias previstas na Constituição, eu não sei como é que ele vai fazer isso. Como é que ele vai zerar o déficit primário em um ano, sem poder cortar a despesa, a obrigatória não pode cortar, as discricionárias já estão no osso, não há muito mais o que fazer, e sem aumentar imposto. Quer dizer, não me parece que ele tenha um modelo consistente na cabeça, nem ele, nem a sua entourage, a respeito de como lidar com o problema fiscal brasileiro. Quando você fala isso, na verdade, você pode estar dizendo que falta ao governo elencar prioridades e agir num ponto específico, Sim, é isso? ser claro nas suas prioridades, como disse Oreiro. Qual é a proposta de reforma da Previdência? É importante saber para ver o que ela vai produzir em termos fiscais e em que prazo. Né? Em segundo lugar, o próprio Paulo Guedes, hiperministro, ele, potencial, ele tem falado em Previdência. Bom, o que ele quer dizer? Talvez ele esteja querendo aprovar agora, coisa que eu também concordo com o Oreiro, eu acho muito difícil que se aprove, uma proposta original que já está na Câmara do presidente Temer, para dizer ao mercado, transmitir uma mensagem de que o novo governo será reformista, fez reforma da Previdência, então os problemas fiscais vão vão caminhar numa trajetória de organização, de arrumação e de equilíbrio no futuro. E isso traria o investimento, traria confiança, a arrecadação subiria e ele poderia reduzir um pouco o déficit primário. Zerar em um ano, concordo inteiramente com ele, acho muito difícil. Esse final de semana, o Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, publicou um artigo no New York Times em que ele dizia que o Brasil sofreu o que ele chama de uma tempestade perfeita de má sorte e má política. E que esse conjunto de coisas teria tido um papel preponderante no resultado do processo eleitoral. O senhor concorda com essa linha de raciocínio dele? Então, eu concordo, quer dizer, aí como economista keynesiano eu vou concordar com o raciocínio do Krugman, mas de fato não apenas o Krugman, mas outros economistas, além de mim, obviamente, já vêm alertado para o fato de que o tamanho da recessão que nós tivemos de 2014 a 2016, ela se deveu, em grande medida, àquilo que a gente pode chamar de overkill da economia brasileira. Ou seja, foi uma sequência de políticas, principalmente adotadas em 2015, uma política monetária contracionista, uma política fiscal contracionista e uma política parafiscal contracionista, que foram todas acionadas ao mesmo tempo e causaram um colapso da demanda agregada, gerando uma recessão desse tamanho. Tá? Eu acho que se nós tivéssemos tido um ajuste mais gradual em 2015, tá?
A exemplo do que foi feito depois com o governo Michel Temer, que você muda, né, a orientação da política fiscal. Se com o ministro Joaquim Levy a ideia era dar um cavalo de pau na economia, né, com a aprovação da PEC do teto dos gastos, você troca essa visão do cavalo de pau para um ajuste fiscal de médio e longo prazo. Eu acho que essa ideia do ajuste fiscal de médio e longo prazo é uma ideia correta do ponto de vista econômico. Não quer dizer que a maneira pela qual ela foi implementada, com teto de gastos indexado pela inflação do ano anterior, tenha sido a maneira mais adequada. Mas me parece que uma abordagem para o problema fiscal brasileiro, que seja uma abordagem de médio e longo prazo, me parece mais adequada. Olha, eu vou aproveitar esse momento para convidá-los a assistir uma contribuição que a gente recebeu do professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, que foi também secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e é um dos fundadores das faculdades de Campinas. Vamos ver o que ele disse. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito da ideia de uso das reservas para bater a dívida pública. Eu acho que isso revela uma certa precariedade no conhecimento, primeiro, das relações financeiras dentro do país e depois das ameaças que isso pode provocar na situação externa, criando uma instabilidade maior, além de ser uma solução que eu considero bastante precária diante dos avanços que foram feitos nas análises dos sistemas monetários financeiros nacionais. Professor Carlos Eduardo, o que o senhor acha dessa linha de raciocínio? Eu entendo que o professor Beluso se referiu ao uso de a redução de reservas internacionais, de modo a reduzir a dívida interna. Eu acho que ele tem razão. Existem estudos, inclusive um último estudo muito bem feito por um economista da Instituição Fiscal Independente, esqueço o nome dele, foi o primeiro colocado, fez uma monografia, a primeira colocada no concurso de monografias do Tesouro Nacional do ano passado. Eu li detidamente, muito boa. Ele conclui que, de fato, existe, no atual nível de reservas que nós temos, um espaço para alguma redução. Porém, ele insiste que é preciso muito cuidado com a oportunidade, o momento de, se for o caso de fazer, qual o momento e como fazer. Concordo inteiramente. Não é o momento, tem muita incerteza, concordo com o professor Beluso, é preciso deixar como está. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta do intervalo eu vou ouvir a sua opinião a respeito dessa linha de raciocínio. Okay. Não demora nem um minuto, a gente já está de volta. O Diálogo Brasil está de volta e agora eu queria saber do Zé Luiz o que ele achou da interferência, da intervenção do Beluso no bloco anterior. Acho que o professor Beluso está coberto de razão. Realmente, se algo a gente aprendeu, né, nos últimos 16 anos de condução de política macroeconômica, que é muito importante para o Brasil ser credor em moeda estrangeira. Né? É só lembrar o que aconteceu em 2002, que foi, né, um ano caracterizado por alta instabilidade política devido ao cenário eleitoral, e em 2018, que também foi caracterizado por alta instabilidade política devido ao cenário eleitoral. Em 2002, nós tivemos uma crise cambial muito forte na economia brasileira, em que a taxa de câmbio, na época, passou dos R$4 por dólar, que se a gente for atualizar para valores de hoje, dá acima de R$7 por dólar. E este ano, apesar de toda a incerteza, de termos, inclusive, uma situação fiscal muito mais complicada do que nós tínhamos em 2002, a economia brasileira passou relativamente bem por todo esse período de turbulência. O máximo que a taxa de câmbio chegou foi a 4,20, né? E assim que se, mais ou menos, anunciou que o Bolsonaro ganharia a eleição presidencial, ela caiu para 3,70. Então, qual é a diferença? Quer dizer, por que cenários similares do ponto de vista político geraram resultados econômicos tão diferentes? A diferença básica é que o Brasil hoje tem 380 bilhões de dólares em reservas, naquela época tinha menos 70 bilhões. O Brasil hoje é credor em dólar, na época era devedor em dólar. Tá? E isso explica a resiliência da economia brasileira esse período de turbulência. Portanto, eu acho que nós não devemos entrar em aventuras de ficar usando as reservas internacionais. Isso já foi proposto antes
pelo PT há 2 anos atrás, e naquela época, tal como hoje, eu sou fortemente contra. Falar em não entrar em aventuras, o senhor acha, professor, que as manifestações acerca da política externa brasileira podem trazer consequências para a economia brasileira, as nossas relações econômicas com China, com países árabes, Sim, com o Mercosul? houve um par de declarações do presidente eleito que não foram muito felizes. Né? Questão da transferência da embaixada em Israel para Jerusalém e a questão da China, uma aproximação, assim, uma sinalização a Taiwan. Mas isso eu creio que já foram medidas das quais ele já recuou, já foram retiradas da mesa e certamente vai ter um ministro das Relações Exteriores, um diplomata profissional com experiência, de modo que isso aí eu não vejo prosperar esse tipo de coisa. Olha, o economista Felipe Ohana, consultor do Senado Federal, com passagens pela CEPAL, pelo IPEA e pelo Banco Mundial, está preocupado com o controle da inflação. Vamos acompanhar o que ele disse. Quando o plano real foi implantado no Brasil, ele veio sob a filosofia do câmbio fixo, ou seja, a taxa de câmbio controlava a inflação e a taxa de juros controlaria o balanço de pagamentos. Em 99, o Brasil mudou, a economia brasileira foi alterada para regime de meta de inflação, onde a taxa de juros controlava a inflação, não mais a taxa de câmbio, e o câmbio controlava o balanço de pagamentos. O insucesso relativo na parte fiscal provocou, segundo alguns analistas, e eu não discordo, uma taxa de juros relativamente elevada nos anos recentes. A questão é, faria sentido retomarmos o regime de câmbio fixo quando a taxa de câmbio ela agora passaria a ser a meta, o norte para a inflação e não mais a taxa de juros, de tal sorte que nós pudéssemos reduzir a taxa de juros e favorecer um crescimento econômico mais alentado? Você tem uma resposta para isso? Olha, eu acho que voltar ao regime de câmbio fixo, num mundo em que nós temos uma grande integração financeira, em que nós temos perspectivas de guerra comercial entre os Estados Unidos, China e Europa, realmente não faz nenhum sentido. Tá? Quer dizer, a ideia de usar a taxa de câmbio como âncora para a inflação já se mostrou equivocada diversas vezes, tá? Com custos muito altos para o Brasil. Tá? O regime de metas de inflação, apesar de todas as críticas que possam ser feitas a ele, eu inclusive tenho várias, escrevi um livro sobre isso, tá? Mas ele é muito superior ao regime monetário que prevaleceu durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, na época que o Gustavo Franco era presidente do Banco Central. Isso é mais um ponto, seguindo o professor Loureiro, que, digamos assim, as declarações do presidente eleito e do futuro superministro da Economia nos deixam o mercado e todos nós um pouco confusos. Porque houve uma manifestação em termos de meta cambial. Se não me engano, ou o presidente eleito mencionou qualquer coisa de meta cambial, ou foi o próprio superministro, e o futuro chefe da Casa Civil, da presidência da República, desmentiu, disse que não havia meta cambial, mas a mídia interpretou o futuro chefe do Gabinete Civil como dizendo que haveria meta cambial. Isso causa uma pergunta dessa natureza. Ficou a pergunta no ar. É totalmente fora de propósito, concordo com... Sugere insegurança? Não, não é só isso, é o conjunto. Você mencionou antes algumas declarações sobre a mudança da embaixada em Israel. São declarações que elas não ajudam em nada, tornam o cenário um pouco mais confuso. Se essas declarações não ajudam, anunciar uns nomes da nova equipe econômica, será que vão ajudar? O Joaquim Levy, por exemplo, que esteve no governo da Dilma, vai para a presidência do BNDES. O Ivan Monteiro segue na presidência da Petrobras e o Mansueto de Almeida, que está no governo nesse momento, pode assumir essa nova Secretaria de Fazenda. Se me permite um minutinho, dadas as devidas vênias do professor e do ilustre economista Paul Krugman, prêmio Nobel, eu não concordo. A meu ver, erros de política econômica houve antes, porque os termos de troca se deterioraram a partir do último trimestre de 2011. O governo, no entanto, em vez de tomar medidas de frear a atividade econômica que vinha sobreaquecida
de 2010, não. Colocou mais incentivos fiscais e creditícios. O endividamento, sobreendividamento que havia em 2014 não era só das famílias, era das empresas. Preços relativos, a inflação, ela começou a ser controlada por controle de preços. A Petrobras já estava financeiramente exaurida. Então, havia preços relativos fora de lugar, havia excesso de alavancagem, tanto das famílias como das empresas, havia déficits fiscais ocultos. Então, com perdão da discordância, mas eu acho, a meu ver, a situação era muito mais grave do que o professor Paulo Krugman colocou no artigo dele. E aí eu concordo com o doutor Joaquim Levy, ao contrário do meu amigo Oreiro, eu favoreço ajustes mais severos e mais curtos, em vez de ajustes mais longos. Oreiro. Olha, assim, que o governo Dilma Rousseff foi um desastre do ponto de vista de política econômica, ninguém tem dúvida. Quer dizer, eu praticamente devo ter sido um dos poucos economistas heterodoxos do Brasil que, desde 2011, vinha sistematicamente criticando o governo da Dilma. E isso tudo que o Carlos Jadot falou é verdade. Quer dizer, você reagiu, você manteve uma economia sobreaquecida durante muito tempo, você ocultou a inflação com controle de preços, principalmente sobre gasolina, né, e energia. Você ocultou desequilíbrios fiscais por manobras contábeis, que, na verdade, não tinha nada de criativa, porque eles faziam a manobra contábil, no dia seguinte todo mundo já sabia que estava fazendo. Exatamente. Eu não sei exatamente quem que o governo Dilma estava querendo enganar. O meu ponto é que, dado tudo isso, o ajuste que foi feito em 2015 ele foi inadequado. Ele deveria ter sido feito com mais suavidade, né? Porque naquele contexto, um ajuste daquele tamanho, daquela velocidade, simplesmente era como você colocar gasolina na fogueira. Essa é a nossa discordância. É uma questão de a dosimetria. A dosimetria, como diria o Supremo. Mas esse é o nosso papel, a gente conduzir aqui de tal forma que os pensamentos fiquem claros. Não tem nenhuma divergência. Com esse conjunto todo, além de tudo que a gente já discutiu aqui, haverá uma grande pressão por reajustes salariais. Os militares já manifestaram que concordam com ajuste, com reforma na Previdência, mas querem garantir para si um equilíbrio, um reajuste salarial que equilibre o salário dos generais ao dos ministros do STM. Como é que faz para administrar essa pressão toda, entrando no governo com esse pacote de desafios pela frente? Eu não sei qual a opinião do professor Oreiro. Isso aí você não pode abrir nenhuma brecha. É verdade. Isso tem que ser do início, tem que ser do momento zero. Porque se der, há até anedotas sobre isso, não cabe contar agora, mas se der a primeira brecha, acabou. Então, é preciso, de fato, manter. Só para completar, eu não morro de amores pelo teto dos gastos enquanto regra fiscal. Eu preferiria outras regras. Mas, já que ela existe, ela tem uma vantagem. É que se ela não for cumprida, não é possível dar nenhum reajuste a ninguém dos servidores. Há um gatilho. Sim. Então, isso serviria se ela for ultrapassada. Mas no judiciário já foi ultrapassado. Vai ser utilizado. Já foi ultrapassado. E é o executivo que está absorvendo. Exato, mas agora acaba. Vai bater, eu vi hoje, vai bater no teto onde o executivo não vai poder mais suprir as deficiências do judiciário. Bom, então, deixa eu só fazer um adendo. Eu acho o seguinte, se é concedido o reajuste para um grupo de servidores públicos, vai ter que ser concedido para todo mundo. E se é verdade que os generais de 4 estrelas vão ter equiparação com os ministros do STM, então eu também quero que os professores titulares de universidades federais tenham o mesmo tipo de benefício. Olha, o nosso tempo está terminando, mas a gente não pode, eu não gostaria de terminar essa conversa sem que a gente abordasse uma questão que vai ser fundamental, o relacionamento do Executivo com o Congresso Nacional. Me parece que, por tudo que foi posto aqui, vai ser fundamental que haja um ponto de equilíbrio nessas relações aí. 30 segundos para o Zé e 30 segundos para o Carlos Eduardo. Vamos lá, começando por aqui. Olha, vai depender muito da capacidade do presidente eleito de conversar. Como ele foi parlamentar durante 28 anos, eu imagino que ele tenha conhecimento de causa de como funciona o Congresso Nacional. Assim sendo, eu não vejo maiores problemas. Essa é a minha posição. É por aí que passa. Eu acho que sim. Concordo com o Oreiro e vou além.
O ponto central, eu tenho mínima experiência nisso, pela minha trajetória no Banco Central. Cartas à mesa, não existência de agendas paralelas, abrindo para a sociedade o debate. O executivo tem que saber que a sociedade pode opinar por intermédio de seus representantes, alterar e aperfeiçoar as suas propostas. Jogo aberto. Isso eu acho que é uma coisa que tira a ideia do toma lá da cá e cria um outro nível de diálogo. Eu agradeço a participação dos senhores e tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar muito a quem está nos assistindo em casa para entender melhor sobre esse assunto. E se você quer saber mais sobre o nosso programa, vá até o site da TV Brasil. Eu espero você na próxima segunda-feira, às 10h15 da noite. Até lá!